Quem quer ouvir a palavra aí, diga amém. Eu fiquei muito animado com esta palavra. Eu estou virado no giraia, porque esta palavra é para te dar uma injeção de ânimo, de força, para você vencer e superar todas as dificuldades. É um texto muito conhecido, é muito citado. Eu tenho muitas mensagens só no capítulo 17 de 1 Samuel. E Deus fala diferente de várias formas. E eu tomo muito para a minha vida o que este homem fez, porque esse homem se tornou um campeão. Quem quer ser campeão aí, diga amém. Então nós temos que olhar para a Bíblia e pegar como exemplo aquilo que os heróis da fé fizeram, e temos que praticar para que a bênção de Deus venha sobre nós. Amém? Vou pedir por gentileza aí para você colocar no modo avião seu celular. Não deixe nada te atrapalhar, para que você ouça o que Deus vai falar conosco agora. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 48, que está escrito assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Amém? A mensagem de hoje é derrubando gigantes. Por que, pastor, é importante? Porque você tem alguns gigantes para cair na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você tem gigantes aí na sua vida? Com certeza, no mínimo um tem. Tem gente aqui que tem um exército de gigante. Você que está me assistindo, que tem gigantes, fica firme nesta palavra, que você vai se tornar um campeão do Senhor nessa terra em nome de Jesus. Então eu vou ler novamente, você repete comigo. E sucedeu que... com essa fé aí, acho que não vai dar certo não. Vamos aumentar o tom aí na fé. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com um filisteu. Você crê que o Senhor vai falar agora comigo e com você? Se crê, desocupe as suas mãos e para Deus. Não, essas palmas aí é para o Judásio. Não é para mim, é para ele. É para o Senhor. Pai querido, fala conosco agora. Nos ensina, Senhor, através da tua palavra. Que essa palavra penetre na nossa mente e no nosso coração e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Toma teu assento, por favor, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre Davi e o gigante. E porque eu senti no coração de trazer esta palavra hoje, porque nós, a igreja de Cristo, nós temos gigantes para enfrentar, nós temos lutas, nós temos dificuldades. Para alguns os gigantes são os problemas, para outros as frustrações, para outros o problema do gigante é a doença, as dívidas, a crise. Um gigante dentro de casa, um gigante no meio da família, um gigante tirando a paz, porque esse gigante aqui tirou a paz do povo de Israel, do povo de Deus. Aquele povo estava sem paz, e os gigantes tiram a nossa paz. Muitos problemas tiram o nosso sono, tira até para alguns a vontade de comer, bate aquela angústia, bate aquela ansiedade. Como eu vou superar isso? Como
eu vou vencer isto? O povo de Israel ficou nessa situação. E todos nós, como eu falei, pelo menos temos um gigante para enfrentar na nossa vida. Só que muitos, infelizmente muitas pessoas que estão na igreja, que faz parte do povo de Deus e que ouvem a palavra de Deus, muitos têm a síndrome de Saul. O que é ter uma síndrome de Saul, pastor? Veja comigo o versículo 10 do mesmo capítulo, 1 Samuel capítulo 17, versículo 10. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Saul ficou com muito medo, porque ele viu o gigante chegando. E aí o medo bateu no coração de Saul, e Saul se escondeu na sua cabana real, na sua barraca real. E o que tem acontecido? Nós, da mesma maneira, nós ouvimos o gigante, os desafios, o diagnóstico, uma sentença, uma palavra, e muitos têm reagido como Saul, tendo muito medo. E esse é o problema. Este acaba se tornando um sério problema, e muitos estão se escondendo na cabana da bebida, das drogas, da prostituição. Muitos estão fugindo do problema. Mas deixa eu te falar, Saul fugiu do problema, mas o problema saiu? O problema continuou lá. Na verdade, o problema ficou maior, porque o problema agora está se achando. O grande rei de Israel fugiu. Eu desafio. Quando você foge do problema, o problema não sai da sua vida, ele continua na sua vida, e ele continua maior, ele continua mais forte, ele continua poderoso. Então, pastor, o que eu devo fazer? Vamos pegar o exemplo de quem? De Davi. Porque o jovem Davi, ele vai entrar agora na história, ele vai entrar na equação, e vai mudar tudo, vai mudar todas as coisas. E eu quero falar aqui rapidamente de 7 características. Quantas características? De um campeão. Você quer ser campeão, irmão? Só tem dois, eu contei 2 agora, eu vou perguntar de novo aí. Você quer ser campeão aqui nessa terra? Porque os Golias você já tem, os gigantes você já tem, os problemas você já tem, as dificuldades você já tem. Mas você vai ter 2 escolhas. Uma delas, se esconder como Saul, e Deus não vai usar. Segunda opção, agir como Davi. E Davi, ele agia como um campeão. Primeira delas está no capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel, no versículo 24. Qual é aqui, pastor? Transforme a adversidade em oportunidade. Fala para você mesmo aí, para ver se essa palavra entra no seu coração. Diz assim: eu vou transformar. Meu Deus do céu, Jesus amado e Maria José. Vou falar de novo. Fala assim, eu vou transformar a adversidade em oportunidade na minha vida. Porque as adversidades, elas vêm, só que muitos só reclamam. Você precisa aprender a transformar a adversidade em oportunidades. Tinha uma adversidade aqui, tinha ou não tinha? Qual era o nome dessa adversidade? Golias de Gate. Todo mundo viu a adversidade, mas Davi viu uma oportunidade.
uma oportunidade para a sua vida. Versículo 24: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Versículo 24, né? Diante dele grandemente temiam, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Não há de que se pois que o homem que o feriu, o rei, o enriquecer de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa do seu pai. Ou seja, aqui na adversidade está aparecendo o quê? Uma oportunidade. Davi viu isso, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem era Davi até então? Ninguém. Rejeitado e desprezado. Quem esteve aqui aprendeu sobre Davi nas semanas passadas. Quem era Davi? Ninguém. Mas Davi, ele viu uma oportunidade. Você tem que olhar para a tua vida e para as lutas da tua vida e ver uma oportunidade da mão de Deus mudar a tua história. Fala para alguém assim: para de olhar para o problema e olha para a oportunidade que Deus tem para você. Por quê, pastor? Porque para ter milagre vai ter que ter luta, e para ter luta vai ter que ter prova, e para vencer a prova vai ter que passar pela fé. Então você tem que parar de olhar para o problema e olha para aquilo que está depois do problema. O que? A bênção, o milagre, a oportunidade. Uma águia, quando ela está voando, e os pássaros estão nos céus também, quando eles veem uma tempestade, os pássaros menores, os pardais, eles se escondem, vão para os telhados, vão para os galhos das árvores, para esperar a tempestade passar. A águia não. A águia, ela continua batendo as suas asas em direção à tempestade. E quanto mais a tempestade vai chegando, mais a águia, ela começa a abrir as suas asas. E o vento da tempestade começa a soprar contra ela. E o vento vai ficando mais forte, o vento vai ficando mais forte, o vento vai ficando mais forte. E quanto mais forte o vento da tempestade fica, a águia, ela abre cada vez mais as suas asas. E o que é que ela faz? Ela expõe o seu peito para frente. E aquele vento, ao invés de jogar ela para baixo, ela usa o vento contrário, ela usa a adversidade da tempestade para subir, 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 subir. E ela pega aquele vento contrário e impulsiona ela a passar por cima da tempestade. E quando ela passa por cima, ela olha para trás, ela vê a tempestade lá atrás, mas ela vê a abundância, ela vê a tranquilidade lá na frente. Você é pardal ou águia? Porque a águia se esconde, porque o pardal se esconde, a águia enfrenta. Então você tem tempestades na sua vida, irmão. Tempestades na sua casa, tempestades na sua família. São ventos contrários que te impulsionam para trás. Ao invés de você ir para trás e para baixo, abre as asas do Espírito, as asas da fé. Estende as tuas asas, que o Senhor vai te dar um empuxo tão grande que você vai passar por cima dessa tempestade para a glória do Senhor. Alguém recebe esta palavra aí no nome de Jesus? Aleluia. Transforme a adversidade em oportunidade. Quando eu trabalhava nas empresas, todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca fiquei na mesma função. Eu sempre cresci.
Por quê, pastor? Porque eu via as dificuldades e os outros não queriam, tinham medo ou não tinham capacidade para resolver o problema. Eu ia lá e resolvia o problema. Quem crescia? Eu. Não teve uma empresa que eu fiquei na mesma função, cresci. Eu via a dificuldade e eu aproveitava para ver ali tem uma oportunidade. Quer crescer na vida, meu irmão? Seja um resolvedor de problemas. Você vai crescer. Mas tem gente que é criador de problemas. Não, seja um resolvedor de problemas. Olhe para essa dificuldade que está na tua vida e veja por trás dela a oportunidade de Deus usar a tua vida, de Deus mudar a sua história, porque Deus só está esperando isso, a sua visão de águia. Deus não te chamou para ser pardal, Deus te chamou para você ser águia. Então veja essa luta. Mas tem gente que só olha para a luta. Não, minha vida está dura, minha vida é difícil, minha vida é tanto problema, eu não aguento. E Deus está dizendo assim: oh, eu sei, mas olha além do problema, olha além da dificuldade. Quando eu vim aqui para esta igreja, que não era aqui, foi passado, irmão, foi passado, eu vou falar abertamente, foi passado para o pastor anterior a responsabilidade de achar um novo salão. Mas o pastor anterior só via o quê? Dificuldade. Não tem lugar, não tem prédio, não tem. Aí eu vim, passaram a responsabilidade para mim. Quando passaram, eu fui o quê? Que oportunidade. Comecei a ir atrás. Pastor, teve vento, irmão, você não tem ideia como teve vento contra. Mas eu passava e eu vi uma oportunidade. Eu vi esse prédio aqui, nem placa para alugar tinha. Mas eu disse assim: mas essa vai ser a nova paz e vida desta cidade. Nem placa para alugar tinha, nem placa para alugar tinha nesse lugar. Eu tive que sair procurando aí, a pastora que saiu perguntando para todo mundo. Então nós vimos uma oportunidade. E aí o nosso presidente veio aqui e só saiu daqui alegre, saiu daqui feliz. E você acha que isso não me fez com que a minha vida não crescesse diante do ministério? Transforme. Fala para você mesmo, diga assim: eu vou transformar a adversidade em oportunidades. Essa é a primeira característica de um campeão. A segunda característica de um campeão é a atitude para enfrentar o gigante. O que está faltando muitas vezes para o povo de Deus, para que o milagre aconteça? Atitude. Deus espera de mim e de você atitude. Veja comigo o versículo 32. O versículo 32, olha o que está escrito: e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Eu vou para a guerra. Ninguém quer ir? Eu vou. Eu acredito que o Senhor do céu disse assim: pronto, achei alguém para usar. Porque Deus não usa quem não tem ação, Deus não usa quem não tem atitude. Deus não usa, pode olhar na Bíblia, Deus não usa covardes, Deus não usa medrosos, Deus não usa pessoas que ficam paradas. Não, Deus gosta de pessoas de atitude. Meu Deus, eu não sei como é que vai fazer, mas o Senhor vai fazer. Deus fala assim: pronto. Olha para alguém assim: ó, Deus está procurando você, hein, vaso? Tem atitude aí? Tem que ter atitude. Eu vou. Você não quer ir para a igreja? Eu vou. Você quer ficar em casa reclamando da vida? Eu vou para a igreja. Eu vou orar pela minha casa, eu vou orar pela minha família, eu vou profetizar o meu milagre, e meu Deus vai me dar vitória. Aí Deus fala: estou contigo, estou nessa, vou honrar você.
atitude. Terceira lição. Terceira lição é: não deixe o medo te dominar. Repete comigo: eu não vou deixar o medo me dominar. Irmãos, o medo ele faz parte da vida, ok? E por quê, pastor? Porque nós somos seres dotados de sentimentos e emoções. Então, se eu receber um diagnóstico ruim, eu vou ficar com medo. Se eu estou vendo que na empresa está mandando um monte de gente embora, vai bater aquele medo. Se o meu comércio está no meio de uma crise, vai bater o medo. O medo, ele faz parte da vida. Então qual é o problema, pastor? É o medo me dominar. Porque se eu permito que o medo me domine, eu fico encarcerado. Você já viu uma pessoa com muito medo? Ela fica paralisada, não vai nem para frente nem para trás. Não deixe o medo dominar você. Pode ir que Deus está contigo nessa. Amém? E por quê, pastor? Porque Deus também não trabalha com medrosos. Aí no versículo 33, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, o medroso não faz e ainda quer impedir o outro a fazer. Medroso é assim: olha, eu vou abrir uma empresa para mim, um negócio, um comércio, alguma coisa. Aí o outro da sua família diz que é medroso, fala assim: não faz não, rapaz, porque está uma crise danada, né? Olha a situação que está. Não, olha, eu vou comprar um apartamento. Não, espera. É o medroso. O medroso não faz e quer atrapalhar o outro a fazer. Não dê ouvidos a medrosos, dê ouvido ao Senhor e à sua palavra. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e feria e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Versículo 36. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ei, Saul, você não quer ir? Eu vou. Mas você não pode, você não conhece as minhas guerras. Irmãos, o ser humano só vê a tua vitória, é ou não é? É. Está andando de carro novo, mas não viu a luta que foi para conseguir comprar o carro novo. Só vê você, você está com a casa nova, mas não viu a luta. Você conquistou isso. O ser humano, ele só vê a conquista, eles não veem a guerra. E cada um dos que estão aqui travam guerras particulares. Você tem enfrentado o leão, você tem enfrentado o urso, e Deus tem te dado a vitória. Ninguém conhece as suas dores, aquelas guerras que você trava sozinho, aonde não tem ninguém para te ajudar, aonde você fica literalmente só, enfrentando os leões e os ursos. Mas eu quero dizer que mesmo sozinho, confiando em Deus, o leão que vier você vence, o urso que vier você tem vitória. E depois pode vir o gigante, porque o leão e o urso é experiência para a tua vida. Olha para alguém e diz assim: as pequenas lutas são experiências para as grandes lutas que virão. Porque se você vê, o leão veio, depois veio quem? O urso, que é maior do que um leão em tamanho, e depois do leão vem quem? O gigante. Depois aqui do gigante, a perseguição continuou. Então você precisa entender
que se Deus está permitindo certas lutas, é porque Ele está te treinando. Ele está te deixando mais tão forte, irmão, mas tão forte. E por que Ele tem que deixar forte? Porque o gigante está chegando. Avisa o irmão aí, diz assim, ó, o gigante está chegando, e você tem que estar pronto para ele. Ah, pastor, mas eu não quero. Mas ele virá de qualquer jeito, ele virá de qualquer maneira, amém? Então o que eu faço, pastor? Aí vem a quarta lição: confia no teu Deus. Você tem um Deus, sim ou não? Vou perguntar de novo. Você tem um Deus? Confia nele. É a quarta lição. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Confiança. O que ele está dizendo? Ó, eu enfrentei o leão, Deus me deu vitória. Eu enfrentei o urso, Deus me deu vitória. E eu vou enfrentar esse gigante, Deus vai me dar vitória. Confiança. Ou você acha que Deus vai te dar vitória com o leão e com o urso e vai deixar você cair no gigante? Por maior que ele seja, irmão, confie no Senhor teu Deus. Não se esqueça das lutas passadas. Se você venceu lá atrás, você vai vencer essa aqui na frente. Fala para você mesmo assim, ó, eu venci lá atrás e eu vou vencer essa aqui na frente. Confiança. Tem que ter confiança. Amém? Quinta lição: lute com as armas que tem. Olhe para mim. Para de olhar para aquilo que você não tem. Porque tem gente que diz assim: ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se isso aqui tivesse na minha mão. Ei, para de olhar para o que você não tem e olha para o que você tem. Por quê? Porque Deus vai usar o que você tem para trazer a sua vitória. Veja comigo o versículo 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O rei disse: você vai lutar? Pega a minha armadura. Tá bom. Aí veio a armadura, a couraça. A Bíblia diz que o rei Saul, dentre o povo de Israel, ele era o mais alto, acima dos mais altos. Ou seja, o mais alto em Israel, Saul era mais alto do ombro para cima. Como é que vai dar uma armadura para o pequeno Davi? Davi apareceu um espantalho dentro da couraça, e apareceu um João bobo. Ele mesmo ia se machucar. E a espada? Como é que Davi ia se levantar a espada? E a espada que não lhe pertence. Não lute com a espada dos outros. Deus já deu a sua espada. E ele disse: eu não consigo. Não dá. Porque tem gente que tenta se colocar no outro, irmão. Não se coloque no outro, porque você não sabe a guerra que os outros passou, ou tem passado. Você não conhece as lutas dele. Ah, olha aquele irmão ali, hein? Que bênção, hein? Olha como ele está, olha. Aí fica olhando e não sabe as guerras que o outro passou. E Davi disse: não, olha, vou usar o que tem. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro,
e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Olhem para mim, ó, Deus, Ele vai usar aquilo que está na sua mão. Certa vez Deus disse assim para Moisés: Moisés, você vai para o Egito, e chegando no Egito você vai libertar o meu povo. E Moisés olhou e disse assim: mas espera aí, Senhor, como assim? Não, Moisés, você vai sim. E Moisés disse assim: mas como? Eu nem sei falar direito, eu sou um homem com dificuldade na língua, eu não tenho condição, eu não posso. Ei, fala uma coisa, Deus nunca vai chamar um capacitado. Deus sempre vai chamar alguém e vai capacitar este para a obra. Porque a obra que Deus tem para você é sempre maior do que você. Deus nunca vai te dar algo que é inferior ao que você pode. É por isso que nós nos sentimos incapazes. Então, se Deus tem chamado você para coisa grande, não olha para a sua incapacidade, porque não é a sua capacidade que vai fazer, mas é Deus que vai te capacitar para cumprir este chamado. Alguém me entende aí? Consegue dar um glória a Deus aí? Aleluia! O que Deus tem para você é maior do que você pode fazer. Deus é assim, e Deus vai usar o que está na tua mão. E aí Deus disse assim: Moisés, isso está em Êxodo 4, a partir do verso 1. Moisés, o que está na tua mão, Moisés? Ah, Senhor, um cajado. Então Moisés pega esse cajado e joga no chão. E Moisés jogou o cajado no chão, e aquela madeira, aquela vara se tornou em uma serpente. E Deus disse assim: não pega pela cabeça, pega pela cauda. Não pega pelo meio, nem pela cabeça, pega pela cauda. Isso tem um ensinamento tão profundo, qualquer dia eu prego isso, só isso para que você entenda. E aí ele pegou pela cauda, e aquela serpente se tornou na mão de quê? De Moisés de novo? Uma vara. E foi com essa vara que Moisés tocou nas águas do Nilo, e as águas do rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo, perde por pouco para o rio Amazonas, se transformou em quê? Em sangue. Olha para alguém assim, ó, com a vara na mão. Para você que é um galho de, ei, presta atenção. Você olha e vê um galho seco. Deus olha para você e vê um instrumento. Aquilo que você olha e não tem jeito, para Deus está dizendo, tem jeito. Aí com aquela vara, ele estendeu e o mar se abriu. O mar se abriu ou não se abriu? O mar se abriu. Com aquela vara no deserto, ele tocou na rocha, e a rocha deu o quê? Água. Com aquela vara, ele guiou o povo. Deus usou o que estava na mão de Moisés, uma vara seca, que aos olhos de Moisés era simplesmente uma vara, mas aos olhos de Deus era um instrumento para a vitória. Então para de olhar para o que você não tem, olha para aquilo que você tem, porque a partir daí Deus vai gerar o milagre em nome de Jesus. Se você entendeu isso aí, para o Senhor teu Deus, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, aleluia. Pastor, olha, minha empresa é pequenininha, é daí que você vai crescer. É daí que você vai crescer. Posso te dar um outro exemplo. Uma mulher está morrendo de fome, o profeta chega e diz assim: o que é que você tem em casa? E aquela mulher disse: eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. Eu vou fazer um bolo para o meu filho e nós vamos comer. E logo logo a gente vai morrer de fome, porque era um tempo de crise. E o profeta usado por Deus diz assim: tudo bem, mas primeiro faz para mim um pequeno bolo, depois faz para ti. E a palavra veio, porque a farinha na panela não se acabará.
o azeite na botija não faltará. Assim diz o Senhor. E aquela mulher fez. E aquele pouco de azeite e aquele pouco de farinha, o Senhor multiplicou na vida daquela mulher. Deus vai usar o pouco que você tem, aprenda isso. Para de olhar para o que você não tem, porque esse pouco que você tem é o suficiente para o teu milagre acontecer. Aleluia! Oh, glória! Poderia dar vários exemplos, mas creio que isso é o bastante. Aí Davi foi e pegou. Davi foi e pegou. A Bíblia diz que Davi pegou quantas pedras? 5 pedras. Ei, eram quantos gigantes? Golias. Mas por que Davi pegou 5 pedras se só tinha um gigante? Ah, pastor, é porque se ele errasse, tinha tempo dele dar um contra-ataque. Primeiro, a Bíblia diz que Davi era tão bom na funda que a 200 metros, mais ou menos, ele atingia o fio de cabelo de alguém. Então ele era bom de mira. Então para quê, pastor? Porque ele pegou 5 pedras? Não, pastor, para que se ele errasse. Como assim? Ele não erra. E outra coisa, você acha que o Golias ia deixar ele jogar a segunda pedra? O Golias ia partir ele no meio na espadada. Então, pastor, o que isso significa? É porque na verdade, irmãos, não era só um Golias, não era só um gigante, eram 5 gigantes. Quantos gigantes? Quantos gigantes? Então Davi pegou a pedra na fé, dizendo assim: ó, eu vou derrubar esse e eu vou derrubar aqueles outros 4 que estão ali. É fé ou não fé? Pastor, como assim? 5 gigantes? A Bíblia relata, irmãos. O primeiro na história é Golias. O segundo é o Isbi-Benob. O terceiro gigante é o Espai. O quarto gigante era o Lami. E o quinto gigante, a Bíblia diz que era um homem que tinha 6 dedos nas mãos e nos pés. O cara era bruto, era o maior de todos. Está tudo na Bíblia. E quem eram esses gigantes? Eram os campeões das 5 cidades dos filisteus. Que cidades? Gate, Gaza, Asquelon, Asdod e Ecrom. Então ali tinha 5 gigantes. Por isso que Davi pegou 5. De haver assim, eu vou derrubar esse, eu vou derrubar um por um. Assim tem que ser na sua vida. Eu vou vencer esse problema, mas eu vou vencer esse outro. 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 Hoje vai cair esse gigante. Amanhã vai cair o outro gigante. Vai cair o outro gigante. Se você tivesse entendido, você já tinha dado um brado de glória. Ei, age como Davi. Vai na fé, que cada gigante que se levantar, um por um vai cair para a glória do Senhor. Tem algum Davi aí para dar uns glórias aí? Usa a pedra da fé, irmão. Usa a pedra da fé. Vai na fé que Deus é contigo. Esses gigantes, eles vão cair por terra no nome de Jesus, amém? Mas para isso acontecer, sexta coisa, você tem que ter certeza da vitória. Se você não tiver certeza da vitória, você corre, você se esconde. Versículo 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que se lhe levava o escudo ia diante dele. Esse escudeiro aí é o pajem de armas. E o filisteu também veio e se chegando, vou reler novamente o versículo 41, e o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o que é que ele fez? Desprezou. Aquele que despreza um servo de Deus vai cair por terra. A pessoa olha para você e despreza você porque é crente, despreza você porque vem na igreja. Sabe o seu familiar que fica olhando para você com um olhar torto, porque antes você é católico, agora virou crente.
Antes você era espírita, agora é crente. Antes você é de outra religião, agora é crente, agora estão te desprezando. Ei, quem é desprezado pelos homens é honrado por Deus. Vou repetir. Quem é desprezado pelos homens é honrado por Deus. E Davi foi desprezado, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Versículo 45, olha que lindo isso aqui. Olha quando a pessoa tem certeza que Deus está no negócio. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque Ele é o Senhor, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Isso é que é certeza de fé. Ei, você vem comigo com espada? Você está vindo com lança? Você está vindo com escudo? Pois eu vou em nome do Senhor, e Ele é que vai me dar vitória. Quem vai guerrear suas guerras não é você, é o Senhor das guerras, é o Deus Santo e Todo-Poderoso. Amém? Se você sair daqui com essa palavra no teu coração, meu amigo, quando a guerra se levantar, você vai dizer assim: ei, não sou eu, é Ele. Não sou eu, é Ele. Não sou eu, é Ele que vai lutar as minhas guerras. Aí eu pergunto para você: Deus já perdeu alguma batalha? Não, vou perguntar de novo: Deus já perdeu alguma batalha? Então você acha que Ele vai perder a sua? Não vai perder mesmo. Tenha certeza da sua vitória. Sétima lição para a gente terminar: a fé te torna um campeão em Deus, ou de Deus. Versículo 48, onde nós iniciamos a leitura. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Você tem que ir para a guerra, meu irmão. Amanhã, quando o Golias se levantar, você fala assim: pode vir, porque o Senhor está comigo nessa. Pode vir que Deus vai me dar a vitória. Amém? E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra com uma funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Presta atenção no detalhe. Quando a pedra foi lançada e cravou bem na testa de Golias, ele não caiu para trás. Ele caiu para onde? Pergunta para o irmão assim: por que, vaso? Por quê? Porque ele não caiu para trás, que é o normal. O normal é tomar pancada e cair para trás, porque a pancada vem de lá para cá, bate, a pessoa cai para trás. Mas esse teve que cair para frente. Por quê? Porque foi esse que veio para frente enfrentar um servo de Deus, dizendo: eu vou te arrebentar, eu vou te despedaçar. E Davi disse: não, quem vai te derrubar sou eu. E quando ele lançou a pedra na fé,
Deus bateu com tanta força e disse assim: eu acredito que a pancada foi tão forte que ele quis ir para trás, e Deus fez assim, ó, isso é na minha visão. Deus disse: para trás você não vai cair, você vai cair aos pés do meu servo Davi, você vai cair aos pés dele. Você não entendeu não? Então deixa eu desenhar para você. Essa luta que hoje está tirando a tua paz, essa luta hoje que está gerando esse problema na tua vida, fica tranquilo, porque esse problema vai cair nos teus pés, para a glória do Senhor teu Deus. Alguém recebe aí, em nome de Jesus? Alguém recebe essa palavra? Fala para alguém aí, diz assim: ó, esse problema vai cair nos teus pés. E eu acredito que Davi veio, e Davi botou o pezão assim em cima da cabeça do Golias, e disse assim: agora você estava arrogante, mais alto do que eu, agora você está debaixo dos meus? Eu acredito que Davi disse assim: ei, o gigante aqui sou eu. Veja comigo o versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha, matou e lhe cortou com ela a cabeça, e vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, o que é que eles fizeram? Pergunta para o irmão aí, diz assim: cadê os 4 gigantes? Cadê? Fugiram. Quando Deus te dá vitória em um, o inimigo vai fugir, irmão. A Bíblia diz que o inimigo por um caminho vai fugir por 7. Se você entender essa palavra e tomar posse, irmão, quando o gigante se levantar essa semana, ele vai cair por terra no nome de Jesus. E agora os gigantes, os 4 que sobraram, fugiram. Lá na frente eles vão se levantar de novo, a Bíblia relata sobre isso. Mas naquela hora Deus deu a vitória a um pequenino chamado Davi. Ei, Deus quer dar vitória para você também, mas você tem que ter uma atitude de campeão. Eu vou porque Deus é comigo e vai me dar a vitória. Eu acredito que ele pisando ali no corpo, ali na cabeça, e diz assim: ei, você se achava campeão, mas deixa eu falar uma coisa, o campeão aqui sou eu. Amém? Amém. Tem algum Davi aí? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Fica de pé e aplaude o Senhor bem forte aí. Sai com esta palavra queimando, ardendo no teu coração. Tem algum Davi aí? Não, tem algum Davi aí? Não, tem algum Davi aí? Eu vou fazer uma pergunta, se você tiver na fé, você responde aí. Eu vou dizer assim: quem é o gigante aqui? Você vai responder o quê? Sou eu. Para terminar, vamos terminar bonito para o Satanás ficar assustado. Quem é o gigante aqui? Não, quem é o gigante aqui? Quem é o gigante aqui? Então o gigante aplaude a Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Amém?